Você crê realmente que o Senhor pode falar contigo nessa noite? Você crê de fato que não é importante se você gosta de mim ou não gosta de mim, não é importante se você gosta dessa igreja ou não gosta, não é importante nada além do que nós permitimos que o Espírito Santo do Senhor fale. E Ele fala não é porque quem está aqui hoje sou eu, é mais santo ou menos santo do que alguém. Não, Ele fala por graça e misericórdia, tão somente. Mas muitas vezes nós tornamos essa loucura da pregação do Evangelho, que a palavra diz que é a loucura da pregação, a Escritura diz, em uma banalidade, em um tempo onde a gente precisa ouvir, a gente quer ouvir talvez algumas histórias que ao menos distraem o nosso tempo. Que de fato o teu coração possa estar disposto diante de Deus, por graça e misericórdia, a ouvir algo da parte do Senhor nessa noite. Verso 22 do capítulo 6 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Jesus está falando de olhos, uma pequena parábola ele faz aqui, uma pequena comparação dos olhos com a candeia, com aquilo que ilumina o corpo, aquilo que adentra o nosso interior. E é óbvio que Jesus não está falando de olhos físicos, Jesus não está falando do que eu vejo com esses olhos aqui, mas da minha percepção das coisas, da minha percepção do mundo, da minha percepção das coisas espirituais. É isso que ele está dizendo, da maneira como os meus olhos, ainda que físicos, percebem, mas especialmente os olhos espirituais, percebem aquilo que é espiritual. E na verdade, quando nós vemos, Jesus está aí no Sermão do Monte, essa passagem está no meio do Sermão do Monte, e Jesus está falando daquilo que é bom e daquilo que é mal, e Jesus diz que conforme a gente vê bem, as coisas ficam mais fáceis. Quem usa óculos sabe disso. Quando a gente enxerga bem de óculos, é tudo mais fácil. Agora, sem óculos é difícil. Me lembro quando eu não usava óculos. E aí eu, dirigindo, eu sou míope. Então eu não enxergo de longe, de perto eu enxergo. Eu dirigindo, né, morava em Londrina ainda, e daqui a pouco eu enxergava. E lombada! Mas eu só enxergava quando estava bem perto. E assim, era aqui que eu tinha que virar. A gente se atrapalha quando não enxerga direito. A gente faz bobagem, não faz? Faz bobagem no trânsito, faz bobagem em casa. A gente se atrapalha todo. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente enxerga bem, as coisas tendem a funcionar melhor, a perceber melhor as coisas. E Jesus está falando justamente disso no Sermão do Monte, de coisas que os hebreus, ele está falando para judeus aqui, ele está em Israel pregando para judeus, pregando para o seu povo, pregando para os seus discípulos e outros que não eram seus discípulos, mas estavam lá, e obviamente Jesus sabia que isso chegaria até nós, mas em primeiro momento ele está falando para os seus discípulos, e ele começa a falar de coisas que Israel, como um todo, como um povo, estava enxergando distorcido, estava enxergando mal, não estava vendo bem. Ele começa falando que Israel não havia percebido como é que se gerava no coração algo que traria felicidade. Não é isso? Ele começa o Sermão do Monte como? Falando das bem-aventuranças,
de como se alcança a felicidade. E Jesus começa a ensinar assim: olha, está tudo errado, vocês estão vendo totalmente distorcido, vocês não percebem o que pode trazer felicidade, é o contrário do que vocês imaginam. Porque Israel buscava uma felicidade que não tinha nada a ver com as bem-aventuranças de Jesus. E Jesus vai falando, ele fala de como eles percebiam mal, enxergavam mal a própria lei mosaica, a lei dada por Moisés, e os hebreus enxergavam aquela lei totalmente distorcida. E viviam atrapalhados, porque não percebiam aquilo que era o objetivo da lei, e que Jesus traz com clareza. O fim da lei, Paulo vai dizer, né? O fim da lei é Cristo, mas eles não conseguiam enxergar. Eles não conseguiam entender a oração, não percebiam, não enxergavam o motivo, a forma, a maneira de se aproximar do Senhor em oração. Eles não conseguiam perceber as riquezas do Senhor, eles não conseguiam perceber o reino de Deus e a justiça. Tudo era visto de maneira distorcida. O reino que eles esperavam era completamente diferente do reino que Jesus estabelece. Porque eles não conseguiam ver. E Jesus está falando dessas coisas. Eles não conseguiam perceber o julgamento correto e justo. Eles não conseguiam perceber o que era verdadeiro do que era falso. Eles não conseguiam perceber o que era prudente e o que era insensato. Tudo isso Jesus está falando no Sermão do Monte. E quando a gente não percebe, a gente vai caminhando com pouca luz ou no escuro. Nós vamos trazendo dificuldades para nossas próprias vidas, como eles trouxeram para as suas. Eu me lembro quando tinha uns 10 anos, eu fiquei 1 mês, meus pais foram para Curitiba procurar casa, nós íamos nos mudar, e eu fiquei na casa de uma família de amigos, porque eu ainda estava em aula. E aí, né, casa que a gente não conhece, eu no quarto, e às vezes precisava levantar para ir no banheiro, fazer alguma coisa, tudo escuro. E a luz era, né, não tinha luz perto da cama para acender. Era lá do lado da porta. Quando a gente está em casa, tranquilo, né? Você sabe onde está tudo. E era um quarto bem escuro, aquelas janelas que lacrava, fechava tudo. E aí saía eu, né? Assim, meu Deus, cadê a luz? E trombava numa quina, derrubava as coisas, porque não enxergava bem. E assim é a vida da gente. Mas eu queria que nós estudássemos um pouquinho, olhasse para esse texto e para o contexto do Sermão do Monte, fazendo uma comparação com algumas enfermidades dos nossos olhos. E como elas podem nos ensinar, e como Jesus está falando e ensinando esse povo, a forma como eles enxergavam mal, e de como isso pode nos ensinar a perceber as coisas de maneira diferente, ou quem sabe nos ensinar ou nos mostrar como nós estamos enxergando mal, como nossa visão está distorcida. Mas que enfermidades são essas na vida da gente? Qual a primeira enfermidade nos olhos que a gente lembra? Eu acho que é a mais famosa, eu já falei, né? É qual? Miopia. Quem é míope? Junto comigo. Tem um bocado de míope, tem uns meio envergonhados. Não tem problema, não é pecado ser míope dos olhos físicos. Míope. O que é miopia? A miopia é quando a imagem ela é formada antes da retina. Não é? A gente estuda lá no 2º grau isso aí, acho que é no 2º grau. Antes da retina ela é formada. Então, a gente não consegue enxergar direito aquilo que está longe. A gente só enxerga bem o que está perto. O que está perto, a gente enxerga bem. Eu enxergo, eu não preciso de óculos para ler. Na verdade, o óculos me atrapalha. Eu sem óculos eu leio tudo. Agora, sem óculos eu já não sei quem é quem. Eu já não enxergo. Lá mais para trás, então, só vai piorando. Mas de óculos fica tudo jóia. Mas o míope não enxerga o que está longe, só enxerga o que está perto. E o míope espiritual, ele é assim. Como é o míope espiritual que Jesus vai falar aqui? Ele só consegue enxergar o hoje,
aquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que está evidente, transparente diante da realidade que o cerca atual. Ele não consegue enxergar além disso, ele não consegue enxergar as realidades espirituais, ele não consegue enxergar o plano de Deus, ele não consegue enxergar o caminho que Deus quer andar com ele não consegue perceber as riquezas de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque isso está longe, não dá para ver de pertinho. Espiritualmente é só o que está perto. Mas será que Jesus está falando disso mesmo? Veja aí o verso 19. Ou melhor, 25. Virou a minha página aqui. 25. Acho que quase todo mundo conhece esse texto que Jesus diz. Ele acabou de falar a respeito dos olhos. E ele diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Nem é a vida mais importante que a comida, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam, o que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O míope espiritual só consegue enxergar as preocupações do dia a dia. Não é que ele não vê, a gente às vezes diz: não, mas ele está pensando no amanhã. Não, ele está pensando na sua realidade terrena. Ele não consegue enxergar a realidade espiritual. Entendeu o que Jesus está dizendo? Olhe para a realidade espiritual, olhe para o reino de Deus, busca o reino de Deus e não os tesouros dessa terra, porque ao buscar esses tesouros vocês vão andar ansiosos, preocupados com coisas, circunstâncias. Normalmente esse míope, essa pessoa, ela é extremamente preocupada com ela mesma, com seus projetos e os seus sonhos. Ela até insere as pessoas nos seus sonhos, mas continuam sendo os seus sonhos. Tendem a ser materialistas. As aspirações não passam pela prova do que é eterno. Nada passa. A mente é ocupada pelas contas, pelo trabalho, pelos projetos humanos e pelas coisas que precisam se fazer. Com o prazer imediato. E quando eu falo prazer, irmãos, eu não estou falando da lascívia. A gente pensa às vezes que prazer é lascívia, é sexo. Quantos prazeres existem nessa vida que não estão relacionados a sexo e nós caímos nele porque colocamos eles como prioridades? Muitos. Quem sabe todos nós caímos, estamos em busca de prazeres que nada tem a ver com sexo, mas nós colocamos como prioridade na nossa vida, porque não conseguimos enxergar mais longe, não conseguimos enxergar o reino de Deus e a forma como Ele atua em mim. Eu não consigo enxergar o cuidado de Deus, não é isso que Jesus fala? Consigo perceber como Deus tem me abençoado, como Ele tem cuidado, como Ele tem me dado, como Ele tem conseguido. Não percebo. Ou se percebo, coloco isso em algo menor. Tiro o valor dessas coisas. E os meus olhos estão sempre naquilo que eu não tenho, naquilo que eu não alcancei. Só consegue perceber as perdas, nunca os ganhos. E nós vivemos num mundo completamente míope, em busca de poder, prazer, posse, que não consegue olhar para as coisas de Deus.
O míope não consegue perceber a graça de Deus. Ele não busca a graça de Deus. As suas aspirações não são ser cheios do Espírito Santo, ou não é ser cheio do Espírito Santo. A sua aspiração não é viver o projeto de Deus. O alvo de Deus não é conhecer mais da palavra de Deus para a sua vida. As suas aspirações são pura e simplesmente coisas das circunstâncias do dia a dia que podem lhe trazer conforto, sucesso e coisas que podem trazer alegria e riqueza nesse mundo. E vive correndo. As pessoas assim, elas nos seus relacionamentos, ela não consegue perceber as lutas dos outros. Não tem pessoas que, quem sabe você seja assim, sempre quando você ouve uma luta, um sofrimento, uma queixa de alguém, a primeira coisa a se fazer na sua mente é comparar com aquilo que você passa e diminuir o sofrimento do outro. É porque não sabe pelo que eu passei. Você está sofrendo por causa de uma bobagem dessa. Não consegue olhar para o outro porque não consegue enxergar aquilo que está no coração do outro, porque está longe e ele só vê perto. Ele só vê o que é externo. Será que você não é um míope, preocupado somente com as coisas desta vida, deste reino ou desse império que tem um imperador? O império das trevas tem um imperador, o príncipe desse mundo. E às vezes nós vamos nos tornando orgulhosos e prepotentes, porque não conseguimos perceber o outro. O míope, essa aí é das antigas. Quem assistiu o desenho do Mr. Magoo? Coragem, gente, coragem. Quem assistiu? Muito pouco, duvido. Um monte de mentiroso. Quem não conhece o Mr. Magoo, levanta a mão. Seus mentirosos. Só acredito nos mais novinhos. Um monte de velho. Sei não, hein? Estou brincando. Tem gente que talvez não acompanhou. Mas o Mr. Magoo era um míope. Quase cego. Chegava mal. E ele saía de casa e ia o cachorro atrás dele. Sempre o cachorro, né? Fiel amigo. E o cachorro ia atrás dele. E o Mr. Magoo ia se colocando nos maiores riscos, porque ele não enxergava nada, ele enxergava tudo distorcido. Ele ia pisar no buraco, e o cachorro ia e virava e colocava alguma coisa para ele pisar. Ele ia entrar numa porta fechada, o cachorro ia lá e abria. Ele só fazia bobagem, que ele não enxergava nada, enxergava tudo distorcido. Ele olhava e ainda fazia assim, igual o míope, né? Míope é assim, míope olha. Fechou o olhinho e fez assim, é míope. Era o Mr. Magoo, mas ele não percebia nada daquilo. Ele não percebia que o cachorro estava socorrendo. Ele não percebia que o cachorro livrou ele de tantos e tantos perigos e males. Ele não conseguia perceber que o cachorro era o anjo da guarda dele, que sem aquele cachorro ele saía de casa e ele morria. O cachorro impedia ele de ser atropelado. Não percebia. E assim, no mundo espiritual, cheio de míopes, Deus está socorrendo, Jesus vem e impede quantas bobagens de acontecer na nossa vida pela nossa má percepção. Jesus nos socorre, nos ajuda, nos conduz, nos abençoa. Mas o míope, está certo, e continua. Não percebe a mão de Deus. Não percebe o que é permanente. Seus valores muitas vezes na boca estão corretos, mas na prática não. Vamos fazer o teste. Quando a gente vai no oftalmologista, a gente faz o teste, não é? Senta lá e ele manda ler. Vamos fazer o teste da miopia espiritual com sinceridade. Pense aí, com sinceridade. Quais são as maiores aspirações, os maiores desejos, os maiores projetos da sua vida? Quais são? Pensa aí rapidinho.
Que projetos de vida você tem? Não tem projetos, eu vou vivendo. Isso aí está pior do que o míope, está cego ainda. Quais são os projetos? Pensou? Eles estão centrados em quê? Nas coisas espirituais ou em você e nesse mundo? Quais são os seus projetos? Ou eles estão centrados nas coisas espirituais e na forma como Deus pode usar a sua vida para ser bênção na vida dos outros? Muitos querem Deus para que Deus realize os seus sonhos, mas não estão dispostos a buscar de Deus os sonhos dele para a sua vida. Conforme a sua resposta vai determinar o grau da sua miopia. Talvez você está precisando já de fundo de garrafa. Talvez seja ainda um grau fraquinho, mas se não tratar, vai piorar. Vai piorar. Cada dia, porque precisa ser tratado. O Senhor Jesus tinha acabado de dizer aí, no verso 21, o que ele diz aí? Leia aí na sua Bíblia. O que ele diz no verso 21? Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Ele acabou de dizer, não acumulem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, os ladrões roubam, destroem, consomem, mas acumulem tesouros no céu. Onde estão os teus tesouros? Onde? O que você tem visto e como você tem visto? Mas tem a segunda doença dos olhos, é a hipermetropia. O que é a hipermetropia? Hipermetropia é a imagem é formada depois da retina. Miopia antes, hipermetropia depois. E aí quem tem hipermetropia, ele enxerga bem de longe, mas não vê bem de perto. As coisas que estão perto ele não enxerga. Já a dificuldade muda, não consegue ler. Aquilo que está pertinho aqui não vai. O que está longe está tranquilo. Mas faz com que a gente tenha uma tendência de olhar somente para longe e para os outros e para o defeito dos outros, nunca para nós mesmos. Aquele que tem hipermetropia é o crítico de todo mundo. Ele vê pecado em todo mundo, ele vê defeito em todo mundo, ele acha que ninguém é santo, só ele. Ou talvez ele não se ache santo, mas mais santo que os outros, pelo menos ele se acha. Não sou santo, mas estou melhor do que todo mundo. Esse é o que tem hipermetropia. Jesus trata desse povo aí, no capítulo 7, um pouquinho aí na frente, verso 1. O que ele diz? Não julguem, para que não sejam julgados, pois na mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara, olha só, você repara no cisco que está no olho do seu irmão. O cisco está longe, né? Está lá no olho do bag. Tem um cisco aí no seu olho, estou vendo daqui. Mas não repara a trave, ou não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Está perto, eu não consigo ver, não enxergo. Perto não vê, longe vê. 4. Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Primeiro trate do seu problema de vista. Perceba você mesmo primeiro o que está de errado na sua vida, o que precisa ser tratado. Trate os olhos, trate a vida, e depois abençoe o irmão. Mas é mais fácil ser um crítico da vida alheia, doente dos olhos. Ver os outros
Ele sempre acha que as suas decisões de vida são as melhores possíveis. Não enxerga, só vê aquilo, não consegue sequer perceber o outro e a realidade da vida do outro. Que às vezes a gente pensa que o míope, o hipermetropia, como é que chama? Hipermetropia, sei lá, é o cara que tem hipermetropia. Como ele tem uma trave, ele não vê direito o que está no outro. Mas ele quer fazer algo. Eu lembro quando eu estava lá em Curitiba, na Igreja Batista do Bacaxeri. E eu estava plantando o ministério com surdos lá. E então tinha uma moça que tinha chegado há alguns poucos meses lá, seminarista. E ela marcou e foi conversar lá comigo. Então ela começa a fazer um relatório das pessoas. Assim, isso aqui está errado. Isso aqui estou decepcionado com a igreja. Esse aqui faz isso. Isso aqui não me tratou direito. Esse aqui me rejeitou. Aquele ali não olha na cara dos outros direito. Esse aqui é grosso. Esse aqui não vive bem com a mulher. Esse aqui não... E eu fui só ouvindo e falei assim, meu Deus, mas ela enxerga tudo na vida dos outros. Aí eu pergunto assim, sim, e como é que está a sua vida? Eu estou bem, graças a Deus, plena comunhão com Deus. Esse é aquele que tem hipermetropia. Ela consegue estar bem com Deus sem estar bem com os irmãos. Você pode me explicar isso? A Bíblia diz que isso é impossível, na verdade diz que é mentiroso quem faz isso. Mas a gente vive nessa mentira o tempo inteiro. Está cheio de mentiroso no nosso meio. Que não vive bem com os irmãos, que vê problema em muitos irmãos, mas não vê problema dentro de si, na sua alma, não consegue olhar para si mesmo. Não consegue perceber as suas falhas, os seus pecados. Não consegue pedir perdão, não consegue olhar dentro da alma, tem dificuldade de orar. Porque não consegue ouvir o que Deus quer para a sua vida. Não consegue ler a palavra de Deus e fazer uma reflexão. Porque para fazer reflexão precisa olhar para dentro. E aí quando olha a palavra de Deus não consegue perceber nada que vinha de encontro a si. Não enxerga. E aí vai pisando nas coisas sagradas. No coração das pessoas, nos sentimentos das pessoas. Vai vivendo como um hipócrita, e Jesus compara justamente pessoas assim com os hipócritas, os fariseus hipócritas. Esses eram aqueles que Jesus chama que estavam com os olhos doentes de hipermetropia, porque eles olhavam para todo mundo, mas quando olhavam para si só viam coisas boas. Como você tem olhado para você mesmo? Como você tem olhado para os demais? Vamos fazer o teste de visão. Você vê com mais facilidade defeitos ou qualidades nas pessoas? Quando você olha nos outros, rapidamente pensa em alguém, você consegue ver mais qualidades ou defeitos? Você consegue fazer uma lista de defeitos e algumas poucas qualidades. Mas quando você olha para você, aí inverte. Você consegue fazer uma relação de qualidades e alguns poucos defeitos. Quer ver o cúmulo do doente? É o cara que ele fala assim, qual é o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. Mas deve ter um monte aqui. Seu maior defeito, eu sou muito perfeccionista. Até o defeito dele é ser perfeito demais. Misericórdia, gente. Tem misericórdia. Quais são os seus defeitos? Dê nome a eles. Consegue dar nome a eles? Não consigo. Não consegue olhar para si. Você tem mais facilidade de perdoar ou de se magoar? Você tem mais facilidade de agregar ou de semear discórdia e separar? Será que não há uma doença nos seus olhos que precisa ser tratada?
por fim, irmãos, tem ainda o astigmatismo. O que é o astigmatismo? O astigmatismo é que há uma distorção da imagem. Você vê as coisas borradas, não enxerga com clareza, com nitidez, né? O contraste está meio fora de ajuste, fica meio borradinho, não consegue ver. Mas normalmente ele demora a perceber também que tem problema, acha que está tudo certo. Não, é porque está longe, é porque está perto. A pessoa que tem astigmatismo, ele vai dar ré no carro, bate na coluna, meu Deus, mas estava tão longe. Bateu, o que aconteceu? Ele toma decisões na sua vida que provocam caos ao seu redor, mas ele diz, mas como? Fiz tudo certo, por que deu tudo errado? Conhece gente assim? Puxa, fiz tudo certinho, mas deu tudo errado. E aí isso afeta as pessoas que estão ao seu redor, e ele tem muitas vezes a convicção de que era a vontade de Deus, porque ele viu a vontade de Deus borrada, distorcida, aí deu tudo errado. Ele, puxa, mas eu fiz a vontade de Deus, o que aconteceu? Não é assim? Veja aí verso 24 do capítulo 7. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que possui a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, se deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, se deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Quem estava aí meados do ano passado, quando nós estudamos o Sermão do Monte, acho que foi ano passado, nem lembro mais, né? Vai lembrar que nós vimos esse texto. Olha, os dois construíram uma casa. Aparentemente as duas casas eram iguais. Não falam que as casas eram diferentes, que uma era mais bonita, a outra era mais feia, duas casas iguais. Os dois olharam e pensaram na mesma coisa. Todas as pessoas, o insensato e o prudente, quando eles viram, nós temos um projeto a ser realizado. Construir uma casa. Quem sabe algo espiritual, construir algo espiritual, está ali, preciso fazer, concluir esse projeto. Mas o prudente, o que tem os olhos bons, saudáveis, aquele que discerne as coisas de Deus, aquele que percebe a orientação do Espírito com clareza, ele sabe muito bem que essa casa precisa estar na rocha. Mas o que tem a doença nos olhos, o astigmatismo, ele então enxerga meio borrado e vai construindo e não faz alicerces. E quando as dificuldades surgem, o que acontece? Desmorona. Ele não tem sabedoria, não tem discernimento. E as coisas vão, e ele vai trombando em todo mundo, vai batendo nos outros, não consegue. Mas o pior de tudo é que normalmente o insensato, ele se acha sábio. Você se acha sábio? Provavelmente você é um insensato. Porque o sábio, ele está sempre buscando mais do Senhor, porque sabe que a sabedoria é um dom derramado do céu. Sabedoria não é conhecimento, sabedoria não é arranjos das coisas bíblicas, sabedoria é direção do Senhor para a vida. E o insensato, ele se acha sábio, por isso ele está sempre dando cabeçada. Tromba em todo mundo, machuca um monte de gente, está sempre tomando decisões baseadas nas suas emoções, é inconstante, porque olha somente para a vida mediante o seu próprio coração e a sua impressão daquilo que ele julga ser a vontade de Deus. Borrado, invade a vida dos outros, não percebe os próprios limites, não tem discernimento do tempo. Aí vem a chuva e derruba. A palavra de Deus diz que quem tem falta de sabedoria, o que deve fazer? Pedir a Deus, que dá, pouquinho, abundantemente, e Ele se alegra de dar em abundância para aqueles que pedem seus filhos. Mas para pedir, você precisa perceber que lhe falta. O astigmatismo vai aparecer com mais clareza dentro de casa, nos relacionamentos dentro de casa,
dentro da igreja está sempre em conflito, está sempre com problema, está sempre em confusão, mas sempre achando que a casa construída está bonita, porque está preocupado com a aparência, aquilo que é externo e não com aquilo que está enterrado e fixo sobre a rocha. Fazendo um teste, fazer o exame. Como estão os teus relacionamentos? Como estão os teus relacionamentos em casa? Como estão os teus relacionamentos na igreja? Tem pendências. Tem umas pendências para resolver. Sempre tem pendências. Tem algumas avarias, tem alguns arranhões aí. Bati, ralei na coluna, tem que fazer uns reparos. Enxergando mal. Tem que fazer, faz. Não espera. E às vezes a gente vai vivendo a vida enxergando mal e a gente não procura o remédio. Não procura o que pode nos curar, não procura o que pode tratar a nossa vista. E Jesus mesmo nos fala que é Ele quem pode nos fornecer o remédio. Está lá em Apocalipse 3. Apocalipse 3, 18, quando ele fala à igreja de Laodiceia. Ele vai dizer que a igreja se achava rica, que ela se achava demais. Mas Jesus vai dizer, olha, você acha que é rico, que adquiriu riquezas. Olha que doente, que olhos doentes dessa igreja. Não preciso de nada, verso 17. Não reconhece, porém, que é miserável, digna de compaixão, pobre, cego e está nu. 18. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Você tem comprado o colírio de Jesus? Você tem buscado a unção, esse colírio para ungir os olhos de Cristo? O colírio que Cristo nos dá? Porque, irmãos, eu acho que não há um de nós que escapa de, em algum grau, ter olhos adoecidos. De ter alguma dificuldade nos olhos espirituais, porque nós ainda somos humanos presos nesse corpo adoecido, e estamos caminhando e buscando do Senhor ser aperfeiçoados, diz a palavra, mas ainda não chegamos à perfeição, mas precisamos estar em constante tratamento. Então não dá para sentar e dizer, então fazer o que? Eu tenho esse problema, vou morrer com ele. Não. A palavra de Deus diz que nós temos que usar o colírio, ser tratado e deixar o Senhor nos tratar, e não é instantâneo. Pingou, Deus vai tratar. Se tem relacionamento quebrado, precisa resolver. Se tem projetos distorcidos e mal feitos, precisa lançar mão. Se tem coisas construídas à parte da vontade de Deus, precisa rejeitar e buscar a vontade de Deus. Precisa tratar. Se há algo que eu estou fazendo e caminhando errado porque enxerguei mal as coisas, eu preciso voltar atrás, falar, Senhor, qual é o caminho? Me perdi, não estou enxergando, não percebo, estou tateando, cadê? E o Senhor vai tratar, e às vezes dá trabalho tratar, mas precisa ser feito. Será que você tem tratado e tem buscado enxergar bem as coisas do Senhor? Ou tem simplesmente vivido, corrido, como diz o poeta Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar? E a gente adora as poesias desse mundo e rejeita a verdadeira poesia das Escrituras, que pode de fato construir uma vida com a beleza de Cristo na nossa vida. Mas existe ainda aqueles que estão cegos, em que Jesus fala que estão cegos, não conseguem perceber absolutamente nada da graça. E Jesus diz que quando a luz que está em nós são trevas, elas são
grandes trevas. É quando as tuas convicções não conseguem estar sequer alinhadas com as convicções do Senhor. Você não consegue perceber a revelação de Deus. Está em trevas. E Jesus diz que Ele é a luz que pode mudar as trevas que estão lá dentro, que são grandes, mas a palavra de Deus diz também que as trevas não podem resistir à luz. Você pode estar num quarto totalmente escuro, mas se tem um LEDzinho vermelhinho da televisão, ele aparece. As trevas não podem sufocá-lo. Assim é, a luz pode ser trevas profundas dentro da tua vida, mas a luz de Cristo, quando entra, muda tudo e te faz enxergar. Às vezes, pela nossa incredulidade, ainda distorcidamente, enfermo, mas eu já consigo ao menos ver alguma coisa. É como aquele cego curado em 2 tempos, lembra? Era cego. Jesus fez a primeira parte e ele agora, estou vendo umas árvores assim, meio, não enxergava bem, mas já enxergava. E então depois Jesus devolve a perfeição da sua vista. E Jesus quer dar olhos espirituais plenos a cada um de nós. Nós vamos encerrar cantando aquela última canção que nós cantamos antes do sermão, que fala de coisas espirituais, de coisas tremendas, e que muitas vezes os nossos lábios se movem, mas não conseguem enxergar a profundidade do que nós estamos declarando. Coloca lá, Mateus. Lindo nome de Jesus, Altíssimo, o mistério da sua glória, Cristo em ti se revelou. Passa, Mateus, passa. Deixou o céu para nos buscar, veio para nos resgatar. O amor maior que o pecado, nada vai nos separar. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. Aleluia. Quem consegue cantar isso com profunda alegria e com toda a expressão do seu ser, é porque está enxergando alguma coisa do que é espiritual. Mas muitos, infelizmente, ainda vão cantar como uma bela canção, mas sem discernir no espírito o que é perceber e conviver com o Cristo ressuscitado, que venceu a morte, sem conseguir perceber, assim como Paulo, que olhou para a morte, e a morte o afrontava quase todos os dias. A morte como se pudesse estar encarnada, e dizia: Paulo, eu estou vindo te buscar, e pá, chibata, e pá, pedra, naufrágio, prisão. E Paulo olha e com um sorriso nos lábios, eu assim vejo. Ele diz: a morte não se cansa, pode levar esse corpo, mas tem um corpo espiritual preparado para mim no dia que o meu Senhor vier me buscar, porque a morte não pode mais me prender, não tem mais algemas em mim. Que o Senhor ajude cada um de nós a enxergar isto, que é espiritual, e cantar com todo o fôlego da nossa vida. início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo
tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Que esse nome lindo e poderoso, inigualável, invencível, acompanhe cada um de nós aqui. Vamos embora para as nossas casas, mas que a presença do Cristo vivo, que não está aqui por conta desse lugar, mas está aqui porque nós estamos aqui, então Ele se apresenta na sua igreja, gloriosa, imaculada igreja, e que assim, ao sairmos daqui, a luz de Cristo possa sair iluminando cada canto dessa cidade, dessa região para onde nós vamos, e que nós possamos ser instrumentos no meio das trevas, para curar aqueles que estão cegos, para restaurar aqueles que estão doentes dos seus olhos. Assim eu oro por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, nos dê um abraço em quem está aí próximo, e que Deus lhe conceda uma excelente semana.
só